alguns rostos conhecidos, outros nem tanto, mas se estamos aqui é porque a gente está passando por esse momento aí difícil para o mundo todo, de certa forma confortável. As nossas reuniões continuam sendo de forma online, né? Diferentemente do último mandato, em que a gente se reunia, tinha a proximidade tanto com os colegas auditores, quanto com as partes, advogados, procuradoria, enfim, um momento diferente para todos nós, mas temos condição aqui de fazer o melhor. A CBV tem disponibilizado o material e todos os recursos para o bom trabalho do STJD e dessa comissão disciplinar. Essa é a primeira sessão, né, do mandato 2020-2024 da segunda comissão disciplinar. Salvo engano, já teve uma sessão de julgamento da primeira CD, e essa aqui, então, é a primeira sessão da segunda comissão disciplinar. Eu vejo aqui na minha tela a vice-presidente da comissão, a doutora Mariana, bom dia. Doutor William, que também fez parte da segunda comissão no último mandato, a gente trabalhou junto naquela oportunidade também. Doutor Marcelo Coelho, que nos conhecemos há pouco, mas já desejo as boas-vindas também. Doutor Márcio Alvim, eu vejo na tela aqui também, prazer em conhecê-lo, doutor. A Procuradoria está representada pela doutora Fernanda, é isso, né? E a gente tem representante da parte já, que é o senhor Aldori, que vai representar a AMA Vôlei. Desejo bom trabalho também, no início de mandato, para a nossa secretaria, a Joyce e a Gabriela, sempre desempenham um papel fundamental aqui na organização dos trabalhos. E dessa forma, senhores e senhoras, como a gente está no horário previsto e como a gente tem quórum regimental para dar início à sessão, eu declaro abertos os trabalhos da segunda CD. A gente tem 3 processos em pauta: o processo 10 de relatoria do Dr. William, o processo 11 de relatoria da doutora Mariana e o processo 12 de relatoria do Dr. Marcelo Coelho. Inicialmente, eu indago ao senhor Aldori se vão ser produzidas provas nesse momento. Vai ter a oitiva de alguma parte, alguma juntada de documento? Nós enviamos os documentos, né, a defesa, e enviamos a carta já para a CBV. Nós já enviamos. Tá, perfeito. Isso está no processo, a Joyce ou a Gabriela... é aquela inicial lá, né? Tá. Então, de pronto, eu passo a palavra para o doutor William para dar início ao relatório, sendo que as provas já foram juntadas, e assim a gente inicia os nossos trabalhos. Perfeito, presidente. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia a todos os auditores, bom dia à Procuradoria, bom dia Joyce, Gabriela, ao representante da Confederação e ao representante do clube. É muito bom estar com vocês aí novamente, e aqueles que eu estou conhecendo agora aí nessa nova realidade, né, virtual. É um prazer enorme estar com todos vocês. Bom, vou começar aqui o relatório, presidente. Trata-se de uma denúncia ofertada pela douta Procuradoria da Justiça Desportiva do nosso tribunal, em face da Associação Maringaense de Voleibol, em curso, segundo a Procuradoria, no artigo 214 do CBJD. Essa denúncia ela veio consubstanciada no processo 005-2020, né, de 2020, que é uma notícia de infração. Notícia de infração essa apresentada pelo senhor Everson Ribeiro, que é supervisor da equipe Ismel Araucária Ashman Bernec, né? E essa notícia de infração relata um problema com um atleta do clube ora denunciado, que é o atleta Renan Pereira dos Santos. Segundo a Procuradoria, né, que, de acordo com a notícia de infração, acatou os termos da notícia de infração e apresentou a denúncia, que nós vamos analisar hoje, o atleta Renan Pereira dos Santos atuou pela equipe denunciada nas partidas dos dias 4/11, 5/11 e 7/11, pela Superliga C, né, que é um campeonato aí coordenado pela CBV, sem ter cumprido integralmente uma punição por doping estabelecida
quando o atleta jogava em 2018 pela uma equipe grega, de nome aqui, não sei se você precisa, MGS AE Komotines. O atleta foi punido em 2018, né? Recebeu uma punição de 4 anos, e essa punição se encerrará em 21/11 de 2022. Né? E o atleta, e essa punição está aparecendo no sítio eletrônico da Federação Internacional de Vôlei, e essa comunicação também chegou até o ADA, né? O órgão máximo aí, de controle antidoping. Então, por conta dessa punição que ainda está em vigor, a Procuradoria de Justiça Desportiva, identificando que o atleta realmente estava relacionado para essas partidas que eu mencionei, dos dias 4/11, 5/11 e 7/11, todas partidas válidas por essa competição da CBV, a Superliga C, a Procuradoria pede a punição do clube denunciado no artigo 214, por entender que ele estava irregular para atuar nessas partidas por conta da punição relativa ao doping. Tá? Esse é um resumo da inicial da Procuradoria. Junto à inicial vieram documentos, que são aqui os documentos da competição, mostrando que o atleta realmente estava escalado para essas partidas e atuou nessas partidas. Né? Todas as súmulas que a Procuradoria faz menção na sua inicial acompanham como prova da Procuradoria. A Procuradoria junta também uma cópia, as folhas 14, mostrando que o atleta está realmente com uma suspensão de 4 anos, que se iniciou no dia 21/11 de 2018 e vai findar, segundo aqui o site da Federação Internacional de Vôlei, no dia 20/11 de 2022. Né? Começou no dia 21/11 de 2018 e vai findar em 20/11 de 2022. Isso está nas folhas 14 dos autos. Nas folhas 15 dos autos vem a classificação da competição, e nessa classificação a equipe denunciada aparece aqui como a primeira colocada, com 10 pontos. E aí, em seguida, vem a SMEL, né, que foi a equipe que dá ensejo aqui a notícia de infração. É importante também dizer aqui que esse campeonato é um campeonato que dá acesso a uma outra competição, né, de Série B. E aqui vem todos os históricos dos jogos, tal. E a Procuradoria teve o cuidado de intimar o clube denunciado para que o clube denunciado se manifestasse a respeito das acusações. Né? E o clube respondeu às folhas 21, informando ao Procurador-Geral que o atleta, em 2019, já atuava no Brasil pelo clube PM Foz do Iguaçu, devidamente registrado o seu contrato lá e a sua inscrição, né, e a sua condição de jogo na Federação Paranaense de Voleibol e também na CBV. E por conta, o clube diz aqui que por conta dessa ele foi no ano 2020 para essa competição. E não eles fizeram a pesquisa sobre a situação do e naquele ano anterior de 2000 encontraram, ele foi iniciando de situação irregular do atleta, isso do clube denunciado. Eles juntaram também as folhas 23, uma declaração do atleta Renan Pereira Santos, informando que não tem ciência ao clube dessa situação relativa à punição por doping na federação local, né, na federação estrangeira, na federação. E, por mais aqui, a gente não tem outros documentos relevantes,
né, o clube foi devidamente citado e esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor William. Feito o relatório, então, eu passo a palavra à Procuradoria para que sustente a denúncia. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa primeira sessão, também estreando aqui pela Procuradoria, especialmente no STJD do vôlei. E, para continuar, após o excelente relatório do relator, evidenciando novamente que o atendido, quando estava atuando pela equipe grega, tal punição foi publicizada pela Federação Internacional de Vôlei e também pela UADA, através da lista de jogadores que não poderiam atuar do período inicial da sanção até o período final, conforme consta no sítio eletrônico da Federação Internacional, ao qual o clube e tanto o atleta quanto o clube, quanto a Confederação Brasileira de Voleibol estão subordinados, estão filiados. O atleta só poderia voltar a defender qualquer equipe filiada a essas entidades de administração do desporto, especialmente para a modalidade do voleibol, em 21 de 11 de 2022. É importante considerar que, devido à substância proibida que foi encontrada no organismo do atleta, houve prova e contraprova até a sanção. E o procedimento do doping, ele é extremamente específico, então é algo que o atleta deveria negar o conhecimento, e principalmente pela publicização através da internacional e também da interação das normas, junto também à ABCD aqui no Brasil. É importante considerar que nenhum clube pode alegar o desconhecimento, especialmente com relação do doping. A entidade, ora denunciada, teve o atleta atuante na partida no dia 4 de 11 de 2020, 5 de 11 de 2020, 3 partidas da Superliga C, conforme trazido também pela notícia de infração, como também foi mencionado, e relacionado ao caso ora denunciado e ora julgado. É importante a gente considerar a aplicação restritiva do tipo do 214 para o que se trata hoje o objeto da denúncia. Faço também referência ao Código Brasileiro Antidopagem, que os clubes não podem negar o desconhecimento da regra ou da norma, consta a adoção do sistema internacional, principalmente também consoante ao artigo 244A do CBJD, que traz que determina com relação às infrações de dopagem a regulamentação internacional como também integrante junto ao ordenamento brasileiro e toda a regulamentação relacionada à modalidade do voleibol. E, para tanto, por isso, a Procuradoria gostaria de ressaltar que o clube escalou o atleta sem respeitar também a punição do doping e o atleta sem cumprir a punição que foi estabelecida. O relatório do delegado, que consta também no processo, evidencia a situação que foi trazida também no momento. Portanto, a Procuradoria considera, sim, que dentro de uma aplicação restritiva, tal como consta no relatório do delegado, que foi evidenciado a irregularidade nesses jogos, o atleta estava irregular e portanto, a agremiação incursa no 214 do CBJD por incluir na equipe ou fazer constar na súmula ou documento equivalente atleta em situação irregular para participar da partida, prova ou equivalente. A aplicação ela deve ser restritiva a esse fato, a esse momento, ao objeto dessa denúncia. Todas as entidades do desporto elas estão sujeitas às regulamentações e determinações tanto da UADA, quanto da Federação Internacional de Vôlei, quanto da Confederação Brasileira e todo o sistema antidoping. Estando todos filiados e obrigados ao fiel cumprimento e conhecimento de todas essas regulamentações. E para o momento que o clube se encontra também, dentro dessa classificação para a Superliga B, existe aí o critério da profissionalização que precisa ser considerado e também precisa ser observado dentre o conhecimento da regra e o conhecimento da norma. O atleta estava irregular e, portanto, aplicação restrita. O clube deveria se atentar, sim, para a existência da punição ainda vigente, atuando de forma diligente. Para a Procuradoria se reconhece que não, independentemente dos fatos pretéritos com relação ao registro, o fato agora do objeto da denúncia precisa ter aplicação restritiva e o 214 ele foi violado. Portanto, resta claro que o clube denunciado ele não respeitou esse impedimento, escalando o atleta, tendo ele dentro dos seus quadros e participando das partidas ora mencionadas, violando assim a regra do 214 dentro dos impedimentos dos demais parágrafos. Aplica-se o parágrafo 4º do 214 do CBJD,
Então, por fim, a doutora Procuradoria pugna pelo recebimento e condenação da agremiação nos termos do 214, parágrafo 4º. Assim, encerro minha sustentação e passo a palavra novamente para o presidente. Obrigado, doutora Fernanda. Senhor Aldori, o senhor, como representante da equipe, também agora tem o prazo de 10 minutos para expor as suas razões e se manifestar no que tange a esse processo, tá ok? Então, eu passo a palavra ao senhor. Ok, bom dia a todos vocês. Pela primeira vez participando aqui do julgamento. Não é minha área, apesar de ser de familiares, né? Vim aqui representar o clube e explicar o que aconteceu. Nós, da Ama Vôlei, né, conhecemos o Renan no passado. Ele jogou o Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro pela equipe de Foz do Iguaçu. E no final do ano, fez uma ligação ao nosso secretário aqui, se oferecendo para jogar a Superliga C. Tá? Imediatamente o clube pegou a documentação dele. É um atleta acima da média aqui para a região do Paraná. Nosso clube é uma associação pequena. Nós estávamos pleiteando a participação da Superliga B, que começa pela Superliga C. E como cita os órgãos, né, tanto pelo Dr. William como pela promotora, existe uma hierarquia, que é Federação Internacional, CBV, Federação Paranaense e o clube. O clube, seguindo a hierarquia, pegou toda a documentação do atleta e enviou para a Federação Paranaense. A Federação Paranaense deu ok, filiou o clube como situação legal de jogo. Nós não tínhamos o conhecimento, nós não tínhamos acesso direto à FIB, jogamos aqui dentro do Paraná. Então pegamos essa documentação e enviamos para o órgão responsável, Federação Paranaense, toda a documentação. Federação Paranaense deu ok, fez o registro do atleta, na verdade a transferência dele de Foz do Iguaçu, no antigo clube, para Maringá. Pegando essa documentação, fomos para a partida lá na Superliga C. Antes da partida, quem disse se o atleta tem condição de jogo ou não é o delegado. Nós entregamos toda a documentação do atleta novamente, pedido pela CBV, para o delegado da partida. Entregamos a documentação. O atleta deu o ok. E nós seguimos a competição. Após voltarmos da competição, antes mesmo da denúncia, houve uma conversa que esse atleta estaria irregular. Chamamos o atleta na segunda-feira para uma conversa com os diretores, ele negou novamente. Ele falou que era mentirosa, que ele sofreu uma punição lá fora, mas que só valia em outro país. Nesse momento, nós, da Ama Vôlei, entramos em contato com a federação novamente e pedimos orientações. Foi quando a federação relatou que realmente foi atrás e que ele estava punido. No primeiro momento, deu situação de jogo, o delegado da CBV deu situação de jogo, porque nem a CBV, nem a federação e nem nós, clubes, tínhamos conhecimento. Aconteceu há 2 anos atrás lá fora. Ele voltou para o Brasil, omitiu de todo mundo, estava jogando por Foz do Iguaçu. Jogou o Campeonato Brasileiro Universitário, todos regulamentados pela CBV. Jogou o Campeonato Paranaense, chancelado pela federação, todos jogos válidos. E ele omitiu essa informação. Após o clube ficar sabendo, nós imediatamente desligamos ele do clube e, como o Dr. William e a promotora falou, a competição da Liga C, ela vale vaga para a Superliga B. Imediatamente nós, da Ama Vôlei, fizemos uma reunião e já enviamos uma carta para a CBV comunicando a desistência da Ama Vôlei da Liga B. Nós já abrimos mão da vaga. Não por nos acharmos culpados, mas porque realmente o atleta estava irregular, mas a condição dele, o clube não tinha conhecimento. O clube recorreu aos órgãos citados tanto pela promotora como pelo Dr. William, que tem essa hierarquia, Federação Internacional, CBV, Federação Estadual, que é a nossa Federação Paranaense, e nosso clube. Nós passamos a documentação para a federação. Ela deu ok, ela fez a transferência. Nós entregamos a documentação para a CBV. Ela deu ok de jogo. O atleta, para nós, não tinha punição nenhuma. Nós não acompanhamos a carreira dele antes, infelizmente, né? Nós somos uma associação pequena. É a primeira vez que acontece isso com a gente. Então, nós, prezando pela legalidade, pelo que tudo que nós entendemos que é coerente, nós já abrimos mão da vaga e dispensamos o atleta. Fizemos o que, ao nosso ver, é coerente.
Então, essa é a defesa do clube. Não sou advogado, não sei me prender a artigos, às leis, mas sim aos fatos que aconteceram. E realmente o clube não tinha conhecimento, e assim que tomou conhecimento, dispensou o atleta e abriu mão da vaga pela qual ele fez parte. O clube só busca hoje não ter uma sanção maior, porque nosso trabalho é de base e a gente todo ano se renova. Esse ano pegamos alguns atletas adultos para tentar algo maior e ser interrompida a sequência de um trabalho que, na minha opinião, não vale, né, dizer o caráter do atleta, enfim, e o clube acabar sendo punido por isso. Então, os fatos são esses. Ele não teria entrado em quadra. E quem deu o aval para ele entrar foi o delegado da CBV e foi a Federação Paranaense, porque todos os documentos dele foram enviados. Como nós temos que seguir? Nós vamos jogar uma competição via CBV, nós enviamos a documentação para a CBV. A gente não consultou nada internacional. Até na nossa última partida, o delegado da CBV me perguntou de forma amistosa quem era o atleta nosso que tinha jogado na Grécia. E eu falei para ele que eu não sabia responder, mas que a gente tinha 3 atletas que já haviam atuado fora do Brasil. Eu perguntei para o Bruno, que já tinha jogado em Portugal. Bruno, foi você? Não. Acho que foi o Renan. Renan, foi você que jogou na Grécia? Esse próximo ao delegado da CBV, que perguntou de forma informal, sem dizer o assunto. Simplesmente perguntou quem era o atleta. E o Renan, você jogou na Grécia? Ele falou, não joguei. Pronto, e ali se encerrou o assunto. Após tudo isso, a gente começou a ver algumas coisas. Por exemplo, ele não jogava de máscara, e na hora da foto, que a gente ia divulgar na rede social, ele tirava foto de máscara. Ele dizia que era para dizer para a família que ele estava se cuidando. Então, houve uma má-fé de esconder de todos nós. E dentro da estrutura da nossa equipe, que é regionalizada aqui dentro do Paraná, que agora está jogando uma competição nacional, nós não tínhamos o conhecimento. E esses são os fatos que eu posso relatar em nome da AmaVôlei. Tá ok. Obrigado, senhor Aldori. Eu indago ao relator e aos demais auditores também se estão em condição de proferir votos, se pretendem algum esclarecimento para ser feito para a relatoria. Está Estou ok? satisfeito. Tá. Então a gente passa para a coleta dos votos, começando pelo relator. Com a palavra, doutor William. Muito obrigado, presidente. Presidente, de início, eu queria parabenizar a Procuradoria, né, pela sustentação, muito boa, e parabenizar também o representante do clube, né, não ser advogado, mas que se pronunciou também de uma maneira muito boa e satisfatória. Então, parabéns aí às partes pelas manifestações. Dito isso, presidente, eu de início fiquei um tanto quanto tentado, vamos dizer assim, em declinar o clínico desse tema para o tribunal. Desculpa, travou aqui. Perdão. Travou aqui para a gente também. Se puder repetir, doutor William, por favor. Retornar. Havia uma inclinação minha de início, né, para que esse processo, ou fizesse uma sugestão para que esse processo fosse declinado para a justiça antidesportiva, né? Por conta, desde 2016, a gente sabe, né, da alteração da Lei Pelé e da indicação lá no artigo 55A, que ficou criada a justiça desportiva, estou fazendo a lei antidesportiva, estou fazendo a leitura aqui, né, composta por um tribunal e por uma procuradoria, dotados de autonomia e independência, e com competência para julgar violações a regras antidopagem e aplicar as infrações a elas conexas. Então, claro que a situação do atleta, para mim, eu não tenho dúvida disso, né, ela é uma situação que tem que ser submetida por conta dele ainda estar, e isso é incontroverso, né? É incontroverso que ele tem uma punição que está em vigor desde 2018, que vai se estender até 2022. Então, é incontroverso que há competência para julgar a situação dele específica, da pessoa física, do jogador, segundo a Lei Pelé e do inciso 1 do artigo 55A, seria do Tribunal de Justiça Antidesportivo.
As infrações conexas, no caso do clube, né, o tribunal também, o Tribunal de Justiça Antidesportiva, através do seu pleno, já tem consolidado que todas as infrações conexas a essas infrações dos atletas também são de competência do tribunal especializado. Mas eu tenho aqui na minha cabeça que, para essa hipótese específica, há, no mínimo, uma competência concorrente do STJD do vôlei, porque a gente está tratando especificamente de uma competição que é administrada, né, regulada pela confederação, uma competição que tem um clube que é jurisdicionado do nosso tribunal. Então, eu entendo que aqui, para o clube, não para o jogador, mas para o clube, até porque ele não foi denunciado, mas analisando todas as circunstâncias, para o clube a gente tem uma competência concorrente e, no meu entendimento, esse julgamento pode se dar aqui, apesar do que diz o artigo 55A da Lei Pelé. Então, feita essa introdução, eu queria aqui também deixar claro, né, antes de efetivamente esposar meu entendimento para esse caso, que os clubes são responsáveis, sejam eles clubes de vôlei, de futebol e de qualquer modalidade, né, eles são responsáveis pela análise de regularidade dos seus atletas. Isso é incontroverso, isso dentro da justiça desportiva, a gente que milita há anos, né, a gente sabe que isso é uma função do clube, buscar essas informações. E, no caso concreto, a gente sabe que as punições antidoping, elas têm, vamos dizer assim, uma repercussão não só na esfera daquela jurisdição nacional, mas também em todas as localidades, até porque todas as confederações, federações que estão filiadas aos órgãos máximos têm que acatar aquela decisão. Então, o Código Mundial Antidopagem, lá no artigo 15.1, né, ele diz que, sem prejuízo ao direito a recurso previsto no artigo 13, testes e resultados de audiências ou outras decisões finais de qualquer signatário, consistentes com o Código e dentro das competências do signatário, são aplicáveis em todo o mundo e devem ser reconhecidos e respeitados por outros consignatários. Isso é o que diz o Código Mundial Antidopagem. O regulamento antidoping da Federação Internacional, nos seus artigos 15.1, 15.2 e 15.3, caminham no mesmo sentido, da obrigatoriedade dos seus filiados seguirem, filiados às federações e os clubes e todos os filiados das confederações e federações seguirem essas normas. Então, assim, até é importante aqui, o senhor Aldori, né, está nos ouvindo, assim, essa é uma missão que os clubes têm da pesquisa de regularidade dos seus atletas inscritos. Acontece que, aí eu vou colocar o porém na mesa aqui para os demais jogadores, depois que eu analisei bem o caso, apesar de todas essas premissas das quais eu parti, eu tenho na minha consciência que esse caso, para que eu possa fazer justiça, esse caso é um caso atípico. Muito embora a gente saiba que o atleta esteja irregular, está ainda, né, com a punição em vigor, muito embora ele tenha atuado pelo clube, muito embora seja missão do clube buscar a verificação de regularidade dos seus atletas, eu tenho que dizer que o clube, primeiro, agiu com total boa-fé. Segundo, ele fez o máximo que podia fazer. E por que eu estou fazendo essa observação? Porque se essa transferência do atleta tivesse ocorrido de 2018, da Grécia, uma transferência internacional da Grécia para o clube denunciado, eu estaria com a consciência tranquila para punir o clube no 214, porque, obviamente, ele teria que fazer essas pesquisas necessárias à regularidade do atleta. Acontece que não houve uma transferência direta do clube grego para o clube brasileiro, o clube denunciado. Houve uma transferência em 2018 para um clube chamado PM, Foz do Iguaçu, né? Quando ele chegou nesse clube, esse clube teve a inscrição dele validada pela Federação Paranaense e também na Confederação Brasileira de Vôlei.
Então, no ano seguinte, em 2020, o clube denunciado, ao contratar o atleta, né, qual era a pesquisa que ele poderia imaginar em fazer, já que a transferência era uma transferência interna? Uma pesquisa dentro desses limites, né, dentro da Federação Paranaense e dentro da Confederação Brasileira de Vôlei. E ambos davam o atleta como um atleta livre para o exercício da profissão dele. Então, é impossível imaginar que o atleta, que o clube fosse buscar essa questão, sabendo que a CBV teria que, se tivesse essa comunicação da federação para a CBV teria que ter isso registrado no seu... Teria que comunicar ao clube, mas o clube não pode fazer mais do que ele fez. Ele foi às entidades máximas no Brasil, né, que regulam a situação do vôlei, e buscou as informações, e as informações davam o atleta como apto. Então, eu tenho, presidente e demais auditores aqui, apesar de todas as premissas que eu fiz de responsabilidade do clube nessa pesquisa, que dizer que eu não tenho condições de condenar o clube no 214, até porque, vou fazer aqui até um acréscimo, e até porque eu entendo que, nesse caso, uma vez que a Confederação Brasileira de Vôlei fosse informada e não foi da punição pela Federação Internacional, a Confederação Brasileira ainda teria que passar pelo crivo dessa condenação ao TJDA, porque o artigo 4º do Código Brasileiro Antidopagem diz o seguinte, Excelências, as decisões pertinentes aos casos alusivos à dopagem proferidas de acordo com os códigos, das federações internacionais, das entidades organizadoras de grandes eventos ou outra organização antidopagem estrangeira, para obterem eficácia em território nacional, devem ser submetidas ao procedimento de homologação pela JAD, pela Justiça Andesportiva, regulado por portaria. Veja, eu entendo particularmente que esse artigo 4º do Código Brasileiro Antidopagem, ele conflita com a norma internacional. Conflita porque a norma internacional é aplicável para todos aqueles filiados. Mas há de se levar em consideração também, além do fato da CBV possivelmente não ter sido intimada dessa decisão, né, então por isso que isso não constava dos seus registros, ainda assim haveria aqui um objeto de defesa até para se dizer se o jogador estava em situação irregular. Porque, muito embora, no meu entendimento, esse artigo aqui do Código Brasileiro de Antidesportivo, de Antidoping, seja totalmente conflitante com a norma internacional, mas ele é um artigo em vigor na legislação brasileira. Então, por todos esses motivos, que eu aqui estou sugerindo aos meus pares a absolvição, como voto, né, presidente? A absolvição do clube, por todos esses motivos que eu coloquei aqui antes. E queria sugerir aos meus pares que, independente dessa absolvição, saísse aqui da nossa comissão um ofício para a ABCD, na pessoa da sua presidente, para que tomasse ciência da situação do atleta, né? Eu acho que o de controle de dopagem deve ser informado. Perdão, presidente. Além da CD, a Procuradoria da Justiça Antidopagem, na pessoa do seu procurador-geral, e para a situação do atleta Renan Pereira dos Santos, e também, Excelência, o ofício para a CBV, né? O clube até já comunicou à CBV a situação, mas eu acho que deveria partir de nós um ofício para a CBV comunicando essa situação, para que todos esses órgãos, sejam eles órgãos aqui ligados à competição, sejam eles aqueles órgãos que devem fiscalizar a situação antidoping no Brasil, que é uma situação gravíssima, né? O atleta agiu aqui, na minha opinião, embora ele não esteja em julgamento, de má fé, de extrema má fé,
eu acho que o comportamento dele, né, a situação dele deve ser encaminhada às autoridades competentes. Muito obrigado, é sim meu voto, presidente. Muito obrigado, doutor William. Então, encaminhando o voto no sentido de absolver do 214 e encaminhamento de ofício para a ABCD, ao Procurador-Geral do TJD Antidopagem e também a CDV. Dito isso, eu passo a palavra para a nossa vice-presidente para que ela também profira o seu voto. Só vou pedir... na articuladoria agora ele desligou o microfone, estava dando um pouquinho de interferência. Então, passo a palavra para a doutora Mariana. Obrigada, doutora Renan. Primeiro, gostaria de agradecer a boa recepção e desejar também as boas-vindas e um bom trabalho para essa comissão durante esse nosso mandato. Cumprimentar a doutora Fernanda, ao Dori. O voto do doutor William foi realmente muito completo, eu acompanho na integralidade, inclusive no que se refere às expedições dos ofícios, presidente. É como eu voto. Perfeito, acompanhando o voto do relator. Agora, eu confesso que não sei qual dos auditores é o mais antigo, tem mais mandatos. Vocês sabem entre si? Doutor Marcelo Coelho é o primeiro mandato? Segundo, eu fazia parte da primeira comissão no mandato anterior, não sei o doutor Márcio. E o doutor Márcio? Eu sou novato aqui, fatalmente devo ser o último a votar. Então vamos para o doutor Marcelo Coelho, tem 2 mandatos e depois o doutor Márcio. Então, pessoal, primeiro de tudo também agradecer pela acolhida, enfim, não conhecia meus pares, enfim, nem a Procuradoria, nem só a Gabriela e a Joyce, e, enfim, é um prazer integrar aqui a segunda comissão, fiz parte da primeira comissão na outra legislatura, já atuei lá atrás no futebol e atuo também no automobilismo, lá no STJD, e é um prazer estar aqui com os senhores, podendo, enfim, atuar naquilo que a gente gosta, que é o direito e o desporto, e, enfim, fazer isso aí de bom grado pelo bem do esporte nacional. Doutor William e caros colegas, enfim, queria parabenizá-los, parabenizar a procuradora também enfim, pela concisão aí da sustentação, mas acredito que a solução encaminhada pelo doutor William foi a melhor possível. Eu diria assim, não tenho a menor dúvida que é a obrigação do clube fazer essa verificação, e a gente vê isso em diversos outros casos, em diversas outras hipóteses, mas eu diria que ele tendo jogado uma temporada no Paraná, ele tendo tido a inscrição aceita, ele tendo sido homologada, é quase que a situação do clube seria uma inexigibilidade de conduta diversa, porque ele deveria procurar aonde o atleta jogou, saber se teve punição, que era a função de aonde ele jogou antes fazer ao retrocesso. Então, eu acho que ainda que o 214 seja de uma clareza e ele esteja em situação irregular, a gente está aqui fazendo justiça ao votar pela absolvição, até pela boa-fé do clube, em que desistiu de disputar a Liga B, na mesma hora desligou o atleta, e não me parece que ele teria outra atitude a fazer se não pesquisar no último clube que ele jogou, na última temporada. Então eu acompanho integralmente o relator e parabenizo aí pelo batismo do voto. É como eu voto, presidente. Acompanhando na íntegra o relator, tá ok, doutor Marcelo Coelho, e passo a palavra ao doutor Márcio Alvim. Presidente, eu só não indago se a doutora Mariana votaria na minha frente. Eu posso prosseguir. Eu já votei, doutor Márcio. Acompanhei inteiramente o voto. Isso, ela acompanhou o voto da relatoria. Não estava aqui no meu quadro. Senhor presidente, primeiro, expor a honra de participar dessa comissão, depois de 8 anos de TJD de futebol, e um caso estreia logo com um caso tão complexo. Eu parabenizo aqui o relator, trouxe um voto verticalizado. Agora, eu não paro de paginar. Aqui eu trago fechando quase inconclusivo, porque estou tendente a divergir por uma questão de prova. Porque o que eu vejo, primeiro, eu tenho 2 certezas, de que o atleta agiu de má fé e que a agremiação está de boa fé. Mas o processo não é nosso, o processo é do tribunal. E o que eu vejo aqui, na 21ª lauda, é uma declaração unilateral do AmaVôlei de que o atleta teria jogado no Foz do Iguaçu. Depois tem uma declaração do Renan, de próprio punho, dizendo que não tinha conhecimento da punição. Para mim, é desinfluente. Depois eu vejo aqui na 24ª folha, consta a transferência dele,
na Pereira dos Santos, Federação Paranaense de Foz do Iguaçu. Só por questão de prova, por matéria probatória, se eu não estiver enxergando, eu estou há mais de um ano sem compor um quórum, devo estar destreinado, por questão probatória, se tivesse acostado essas questões que foram trazidas pelo senhor Aldori, a questão da máscara, são questões muito relevantes. E veja só, acompanharia a solução, porque, de fato, como colocado pelo doutor Marcelo, é impossível exigir do clube uma conduta que não fosse dar condições. Agora, eu, sinceramente, não estou vendo aqui, cabalmente comprovado, que ele jogou anteriormente no Clube Foz do Iguaçu. Por isso, e só por isso, peço vênia para divergir, cometer essa ousadia estreando aqui no tribunal, acatar as razões da doutora Fernanda e julgar procedente a denúncia. É como eu voto. Perfeito. Então, abrindo divergência, condenando no artigo 214, eu só fico com uma dúvida, doutor Márcio. Tem duas hipóteses no 214. Ou aplicar a perda de pontos naquelas partidas em que ele jogou, ou, com foco no parágrafo 4º, excluir a equipe da competição. Não, de forma alguma. Seria uma medida deveramente desarrazoada com todas essas peculiaridades do caso, ficaria só com a punição do caput, Perfeito. seria a perda do número de pontos, e tem um conectivo E, de multa, ficaria isso. uma multa de R$300, dada a capacidade econômica do clube, então o clube de série está começando. Tá. Então, esse seria o ponto da divergência. Perfeito. Aplica 182, doutor Márcio, ou não? Questão dos profissionais? Isso. É interessante ouvir o entendimento dos senhores. Só nesse ponto, né, se eu puder me antecipar, eu não vejo o vôlei como uma modalidade profissional no que diz a Lei Pelé, mas a critério dos senhores. Não, é aqui quase que deliberando, porque, pelo menos lá no TJD do futebol, quase que, vamos chamar assim, para fim de execução de penas, ficava a própria secretaria do tribunal fazia essa digressão. Mas eu também não... a questão da redução pela metade, também entenderia, tal qual Vossa Excelência, de que isso seria não profissional e se aplicaria aí a solução do 182 caput. Mas não faço disso, não fecho questão não, até porque, repito, lá no futebol essa questão era feita na execução da pena, digamos assim. Perfeito. Então, o auditor Márcio votou pela condenação no 214, nas partidas em que o atleta disputou, e a condenação em R$300 de multa, reduzida para 150 por força do 182. Senhores, eu parto das mesmas premissas do voto do Dr. William, inclusive no que tange a dúvida inicial, no sentido de que seria competência da Justiça Desportiva Antidopagem ou da Justiça Desportiva Tradicional, vamos dizer assim. Parto das premissas do Dr. William, mas concluo com base no voto da divergência, do Dr. Márcio. E por quê? Todos sabemos que, na verdade, o sistema desportivo formal, principalmente o de rendimento, ele respeita normas internacionais, né? A gente tem lá no topo da cadeia a Federação Internacional, embaixo as confederações, as equipes, os atletas. O Código Antidopagem e as punições da UADA são aplicadas para essa cadeia do desporto formal. E, como foi falado aqui, é responsabilidade do clube fazer essa análise da regularidade dos atletas. Infelizmente, o clube me parece realmente ter sido passado para trás, por assim dizer, né? Mas eu confesso que poucos cliques é possível acessar no site da Federação de Vôlei a lista de atletas condenados ao doping. Tem ali os atletas de 2019, 2018, 2017, em 3, 4 cliques eu cheguei no site ali e verifiquei essa informação. Então, também no sentido de que essa responsabilidade cabe principalmente ao clube, acho uma insegurança talvez a gente absolver com base no que tem nesse processo,
mas respeito muito o voto da relatoria, que é o voto majoritário, né? Já concluindo aqui o encerramento, foi muito bem fundamentado, como sempre faz o doutor William, mas meu voto caminha no sentido da divergência. Nesse sentido, não havendo mais manifestações nesse processo... Senhor presidente, Pois não, William. desculpa, eu sei que eu não queria nem me manifestar depois do meu voto, mas só para tirar uma dúvida do doutor Márcio, as folhas 24 dos autos, tem aqui a gestão da CBV, noticia que o atleta estava registrado exatamente no clube pelo qual afirmou a defesa do clube denunciado, na Federação Paranaense de Vôlei, né? Pelo PM Foz do Iguaçu. E, em seguida, para o atual clube, o Ama Vôlei. Tá? Só porque houve essa dúvida aí e há prova, sim, nos autos de que ele fez parte do clube aqui antes, do clube atual, do clube, quer dizer, nem mais atual, né, porque ele foi desligado, mas que no ano anterior ele atuou. Isso está registrado na CBV e está as folhas 24 dos autos. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Eu gostaria também de Pois não, pedir doutora Fernanda. a lavratura do acordo. Ok. Perfeito. Lavratura do acordo para o doutor William. Então, não havendo mais ninguém que queira se manifestar, eu declaro encerrado esse julgamento e que deu ensejo à absolvição do clube por maioria de votos, no voto do relator, vencido o auditor Márcio e o auditor Renan, que condenavam no 214 e aplicavam a multa de 300 para 150 reais. Não nos manifestamos, mas também creio que é vontade do doutor Márcio que sejam encaminhados ofícios nos termos do voto da relatoria, tanto para a BCD quanto para a Procuradoria do TJD-AD e para a CBV, correto, doutor Márcio? Então, esses encaminhamentos e encerrado o processo 10 de 2020, vamos agora... Doutor Aldorito está dispensado também, tá? Vamos agora para o processo... Pois não, Joyce. A minha ideia é, quando mandar esse ofício à Procuradoria da Justiça Antidopagem e para a presidente da ABCD, é mandar o nosso processo para que eles entendam, né, o que aconteceu. Então, eu vou aguardar o voto, vou aguardar ele transitar em julgar para a gente poder mandar, tá bom? Só para vocês ficarem cientes que eu vou aguardar para fazer o fechamento, tá? Para que eles possam entender. Sem problema. Então é isso. Agora estamos só entre nós, Joyce. Não tem mais advogado presente, não tem parte inscrita nos próximos processos? Nós, com transmissão pelo YouTube. Com certeza. O processo número 11 é de relatoria da doutora Mariana, é isso? Isso mesmo, presidente. Isso. Então... Estou com a palavra? Está com a palavra, não tem juntada de provas. A Procuradoria quer juntar alguma prova, doutora Fernanda? Já está tudo nos autos, né? Perfeito. Então, vamos para o relatório. É um processo instaurado a partir de denúncia oferecida pela Procuradoria contra a Associação RH Fitness Esportes de Karatê e a Canga Vôlei Fitness, por suposta incursão da agremiação nas penas previstas no artigo 214 do CBJD. Na exordial, a Procuradoria narra que a agremiação denunciada teria apresentado relação nominal e documento de atletas para partidas 3, 5 e 8 da Superliga, porém sem nenhum atleta da categoria sub-21 deixando de cumprir o quanto estabelecido no artigo 19, parágrafo 4º e 5º do RGC. Do relatório da partida, a narrativa de que no dia 30 de outubro, primeiro jogo da equipe, a delegada constatou que os atletas da categoria sub-21 não estavam relacionados, ou seja, não estavam inscritos. Os representantes da agremiação registraram que os atletas estavam sem condição de jogo. Dessa forma, foram então escalados em substituição aos atletas sub-21 e sub-23, conforme estava previsto no regulamento da competição, atletas, então, nascidos em momento anterior a essa idade das categorias de base. Não há nenhum documento juntado, o clube não apresentou defesa, embora a delegada da partida tenha lhe dito que apresentaria. É o relatório, presidente.
Seu microfone. Tá sendo microfone. Doutora Mariana, muito obrigado pelo relatório. Com a palavra, a doutora Fernanda. Obrigada, presidente. E seguindo aqui a sustentação da Procuradoria, gostaria de novamente ressaltar tudo que foi trazido pela relatora, também em questão aos jogos 3, 5 e 8 da Superliga C, não ter tido nenhum atleta nascido nascido até 2000, que significaria a categoria do Sub-21. Tal como perfeitamente foi mencionado pela relatora, consta no relatório da delegada, que realmente a prova que a Procuradoria sustenta na sua argumentação, que a equipe denunciada do vôlei Icaranga Fitness cometeu tal ato e descumpriu o artigo 19, parágrafo 5º e 4º do regulamento da Superliga C, em que se exigia que dentre os 4 atletas inscritos, haveria a obrigatoriedade de ter a presença de atletas do Sub-21 até o ano 2000. A delegada, no ato da entrega da documentação para o jogo 3, ela informa ao técnico e ao gerente da equipe, ora denunciada, que os seus atletas não estavam aptos para participar da partida devido à ausência da inscrição dos atletas e da não condição de jogo, descumprindo assim uma obrigatoriedade do regulamento. Foi informado pela delegada e foi afirmado pelo técnico e pelo gerente da equipe que eles tinham o conhecimento com relação à situação, porém, por mais que detivessem do conhecimento e alegassem perante a delegada, tentaram e questionaram junto à delegada a possibilidade de, ainda assim, colocar os atletas do Sub-21 no momento do jogo, considerando que esses atletas não estavam com a sua inscrição regular junto com a CBV. Apenas um minuto, só para eu me organizar. O artigo 19, parágrafo 4º e parágrafo 5º, eles trazem a obrigatoriedade de você ter os atletas do Sub-21. Então, para a equipe concorrer para o evento e também ter a sua elegibilidade completamente firmada, ela deveria ter em quadra, tanto com relação à situação da inscrição perfeitamente coordenada com a CBV e correta, também a condição de jogo para poder entrar em quadra. A equipe tentou apresentar, no momento do jogo, os atletas do Sub-21. Porém, dentre o prazo estabelecido pela CBV para a inscrição dos atletas, a agremiação não cumpriu o prazo. Então, no momento do jogo, os atletas do Sub-21 não poderiam participar. Apenas os atletas que não estavam em conformidade com a regra e tinham sido inscritos pela agremiação participaram do jogo de forma irregular, violando assim as regras de elegibilidade trazidas pelo regulamento da competição da Superliga C. Foi questionada a delegada a possibilidade, inclusive, de apresentar um áudio do advogado do clube que exigia que os atletas participassem para, posteriormente, buscar uma situação de recurso. Porém, a delegada do jogo assertivamente negou a possibilidade de acatar com o áudio do advogado, afirmando que apenas com os documentos oficiais da Federação Brasileira de Voleibol, os atletas poderiam participar, o que não foi apresentado, já que não houve as condições para a inscrição dos atletas em prazo estipulado pela CBV. A delegada, então, não permitiu que os atletas participassem e a equipe atuou com atletas que não coadunavam com a regulamentação trazida pelo artigo 18 e 19 do regulamento de competições da Superliga C. Sendo assim, cometeram a violação ao artigo 19, parágrafo 5º, parágrafo 4º, com vantagem indevida de ter colocado atletas mais velhos para jogar, em detrimento da observação restrita trazida pelo regulamento com relação à necessidade e à obrigatoriedade da presença dos atletas do Sub-21. O capítulo 7º do regulamento específico da Superliga C, tal como já evidenciei do artigo 18 e do artigo 19, eles determinam especificamente as regras de participação, registro e inscrição, determinando não somente as condições de jogo, como a obrigatoriedade do Sub-21 e os prazos para inscrição, que não foram cumpridos pelo clube ou cumpridos com a irregularidade de não ter sido registrados os atletas do Sub-21 e ainda assim ter tido a tentativa de violar, no momento do jogo, frente à delegada do jogo,
buscando a possibilidade de registrar esses atletas a todo custo, para, de certa forma, tentar se eximir da violação ao regulamento, que eles tinham conhecimento e afirmaram ter conhecimento. Não havia, segundo as regras do regulamento, a ausência dos atletas ela implica diretamente na invalidade da partida, cabendo a anulação e também o decreto do WO para a equipe contrária. A Procuradoria ela entende a aplicabilidade do artigo 214, em que pese ter ocorrido a vantagem indevida e a inelegibilidade dos atletas que não coadunavam com a idade do sub-21, que atuaram na partida ao invés do cumprimento da obrigatoriedade de terem atuado atletas do sub-21, como coadunava o artigo 19, parágrafo 5º. A Procuradoria entende que a ausência dos atletas ela gera uma vantagem indevida e também gera uma situação irregular dos atletas que jogaram no lugar dos que deveriam atuar do sub-21. Há uma tentativa, inclusive, de tentar incluir os atletas do sub-21 a qualquer custo de maneira irregular, como pode ser observado pelo relatório da delegada da partida, que evidencia que em três diferentes partidas, em 3 diferentes jogos, ocorreu essa tentativa de registrar os atletas em súmula, porém sem ter a inscrição e as condições de jogo para que esses atletas pudessem realmente ter a sua elegibilidade confirmada. Diante da realização da partida com esses atletas irregulares, que não coadunavam com a regulamentação do artigo 19, de constar os atletas do sub-21, a Procuradoria, então, clama pela anulação do resultado da partida, WO pelo adversário, e demais penalidades que essa corte considere necessária. Nenhum dos atletas que foram colocados no lugar, nenhum dos atletas do sub-21 que ocorreu a tentativa de se registrar na partida tinham condição de jogo, ou seja, não foi respeitada desde o momento da inscrição a regra trazida pelo regulamento da competição da Superliga C, violando, portanto, os artigos do regulamento e, principalmente, coadunando para a situação trazida para a redação do artigo 214, em que pese incluir na partida, no jogo, na súmula, atletas irregulares, no caso, atletas que não cumpriam a obrigatoriedade do artigo 19 de constar os atletas sub-21. Para tanto, a Procuradoria pede, portanto, o acolhimento e condenação da agremiação pelo descumprimento do regulamento do seu artigo 19, acarretando, portanto, a violação do artigo 214 do CBJD. Assim, encerro a minha sustentação e passo a palavra para o presidente. Obrigado para a Procuradora Fernanda. A gente não tem manifestação da defesa, senhores. Alguém tem esclarecimento para fazer para a relatoria? Eu tenho, mas... Marcelo, por favor. Tenho. Então, só para ver se eu compreendi certo, doutora Mariana, o caso aqui, a inscrição foi feita de forma irregular, porque não atendeu aos ditames do artigo 18 e 19. Ele, por não ter os atletas sub-21 regularmente inscritos, né, que, enfim, já deveria ter sido rejeitada a inscrição ali, ele tentou incluir atletas sub-21 no dia do jogo. A tentativa não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dele, porque foi impedido pelo delegado da partida, e esses atletas não foram incluídos e não jogaram a partida. Compreendi bem a situação fática? Perfeitamente, doutor Marcelo. O ponto é que me parece, pela narrativa contida do relatório aqui da delegada da partida, de que esses atletas eles foram substituídos por outros atletas que não corresponderiam às categorias de base. Legal. Suficiente para mim dos esclarecimentos, doutor. Isso. E aí vem a minha pergunta para a relatora, Mariana. O regulamento prevê 20 atletas no máximo, em geral. Quantos atletas estavam na súmula dessas partidas? Tem essa informação, doutora Mariana? Não tem essa informação nos autos, doutor Renan. Se o senhor preferir, a gente pode converter em diligência e pedir para vir a juntada das súmulas das partidas, porque realmente não estão juntadas aqui nos autos.
Senhor presidente, pois não, William. desculpe, e assim, eu também fiquei numa dúvida muito grande pelo seguinte, e aqui não estou querendo antecipar nada de uma forma. Eu acho que as súmulas das partidas, assim, é um documento essencial, né, para que a gente possa fazer esse julgamento, porque, veja, há uma narrativa da delegada do jogo, mas sequer a gente tem aqui essas súmulas. E a importância das súmulas, eu vou adiantar aqui um pouco, porque se por acaso o colegiado for aplicar o artigo 214 e não o do WO 203, se a aplicação for pelo 214 da irregularidade, a gente tem no artigo 24, página 14 dos autos, uma forma de pontuação máxima aqui para as partidas e tudo, e a gente precisa saber desses resultados até para a gente saber como é que a gente vai fazer essa conta, se a gente for aplicar nas 3 partidas, entendeu? Assim, eu acho que seria interessante a gente ter o acesso a essas súmulas, porque o que foi juntado de prova pela Procuradoria é só a questão aqui da... A senhora me corrige, por favor, senhora relatora, mas é só o regulamento e esse relatório da delegada. Então, eu fico sem saber o que aconteceu na partida. Obrigado. Perfeitamente. Além disso, tem só um documento com a relação das partidas. Então, se eu puder me antecipar, presidente, eu gostaria de sugerir, então, que a gente converta o julgamento em diligência para que venham aos autos essas súmulas. Senhor presidente, se antes do senhor puder decidir, eu puder fazer um breve à parte aqui, eu acho que seria interessante. Porque, assim, qual é o pensamento que está me levando, tá? Não tá me parecendo caracterizado o 214, acho até que se fosse o 214, seria o 214 tentado, conforme parece ali na parte inicial. Ela tentou escrever alguém irregularmente, não conseguiu por circunstância alheia à vontade dela. Mas me parece que o caso aqui é do 191, de descumprimento de regulamento, de não colocar os atletas sub-21. E mais do que isso, o próprio regulamento, no artigo, acho que 19, ele não prevê uma cominação de pena para essa situação. Ele, de uma forma, me parece até esdrúxula, ele disse assim: quem não cumprir esse dispositivo será encaminhado para o STJD para julgamento. Você fica assim, bom, eles botam uma obrigação sem uma cominação de pena. Então, para mim, enfim, é lógico que seria importante, doutor William, mas assim, pelo bem da celeridade, eu acho que a gente consegue fazer a prestação jurisdicional, eu caminharia para uma desclassificação para o 191, descumprimento do regulamento, e aplicaria uma pena pecuniária de acordo com o que a gente tem aqui. Mas também sou favorável, se for o caso da gente baixar em diligência, para ter acesso à súmula e pensar em outras possibilidades de julgamento. Enfim, essa seria a minha alegação, presidente. Posso me manifestar, presidente? Claro. Fica à vontade. O problema com relação a essa sugestão do doutor Marcelo é que no artigo 191, que de fato, em princípio, foi o que me chamou a atenção, é uma pena só pecuniária. Porém, se a agremiação, ela efetivamente, ela entrou no campo de jogo com atletas indevidamente inscritos ou não se enquadrando ali nas categorias de base, o que seria o regulamento da competição, ela feriu ali, ela pôde jogar com atletas mais velhos e então ter vantagem indevida, afetando ali a par condisso que se esperava para a competição. Então, incorreria então no artigo 214, que teria também como penalidade, além da pena pecuniária, a pena da perda de pontos, independentemente do que está estabelecido com relação ao WO. Essa é a relevância da vinda das súmulas, justamente para a gente poder esclarecer exatamente o que aconteceu. Bom, realmente é extremamente interessante a discussão. Dependendo da forma que a gente realizar o encaminhamento, uma tipificação vai ser... o ato vai ser tipificado de uma maneira diferente, né? Mas eu vou ouvir todos, a gente vai entrar em consenso, vai fazer uma votação, mas eu caminho no sentido do que disse o doutor Marcelo por 2 motivos. Primeiro, porque existe um documento que tem presunção de verdade no processo que dá conta de que não havia atletas sub-23, sub-21 inscritos. Isso tem nos autos.
E a irregularidade que foi aventada, que teve atletas que substituíram esses atletas, a gente não tem essa informação. Mas daí, no meu entender, competia a parte, no caso a Procuradoria, que está sustentando a denúncia, ter feito a prova desses atletas irregulares. Então, no meu humilde entendimento, o processo pode ser julgado, mas eu vou botar em votação. Já entendi o direcionamento, já temos duas correntes aqui, né? A doutora Mariana, o doutor Marcelo, e se alguém quiser se manifestar, fica à vontade para a gente ver se baixa o processo em diligência junto às súmulas ou se o processo está apto a ser julgado e a gente dá prosseguimento com o que tem nele. Só complementando, tá, senhor presidente, o meu posicionamento, me chama a atenção o fato do regulamento não exigir que esses atletas joguem, ou seja, em tese eles poderiam estar no banco e não jogar, e mais ainda, o regulamento não estipular uma punição para esse descumprimento. Isso me chamou aí bastante atenção, ele jogar aí para o STJD, o que me parece que é muito mais no sentido do fomento do vôlei, de incentivar o vôlei, botar pessoas, fazer a formação e a transição para as categorias superiores do que uma questão de vantagem ou desvantagem, mas acho que o argumento da doutora Mariana é bem palpável, sim. Então, doutora Mariana já se manifestou, doutor Marcelo. Doutor William, tem posicionamento firmado? Olha, eu vou lhe dizer que Desculpa, porque eu estou olhando aqui, desculpa, vocês não receberam a súmula, não tem nenhuma súmula nesse processo ou tem uma? Porque nós encaminhamos à Procuradoria uma súmula. Eu não tem recebi. nenhuma súmula nesse processo? Não é o de Campina Grande esse processo? Da Tinha uma Paraíba, súmula. Não, esse jogo foi em Araçatuba, Joyce. Aqui só tem uma tabela oficial da competição. Gente, é horrível isso. Aqui é... Isso, não Eu tenho uma súmula aqui que ele encaminhou junto com... É só para que não... Foz do Iguaçu e Ismel, é essa? Não, né? O resto ele... Eu, inclusive, ontem solicitei as 4 súmulas para esse último processo, o que eles tinham me dito é que as súmulas estavam demorando muito para chegar e que quando chegassem encaminhavam, mas realmente não estou conseguindo ver nada aqui. Eu só achei essa aqui, então desculpa ter parado vocês, era só para, se fosse alguma coisa nesse sentido, para não... Mas não é. Os auditores não receberam essa súmula. Então não deve ter chegado mesmo. Obrigado. Joyce, obrigado também pelo esclarecimento. Bom, assim, também me adiantando um pouco aqui, eu acho que a gente prosseguir para o julgamento do 203, que foi pedido pela Procuradoria, não seria o caso, porque não é um caso de WO, né? No tipo do 203. E aí a minha dúvida, eu divido aqui com meus pares, e muito boa posição da doutora Mariana, muito boa posição aqui também do doutor Marcelo, né, que encontra aí um caminho para a gente tentar julgar isso hoje. Mas se a Procuradoria for insistir no segmento do 214, eu, no meu entender, não tenho como julgar no 214 sem ver as súmulas, né? Porque eu preciso ver quem estava inscrito para dizer, para confirmar a informação da delegada, a situação desses atletas, e preciso também conhecer qual o resultado da partida, porque o sistema de pontuação, como eu disse aqui no regulamento, atribui para, até em hipótese de derrota por 2-3, atribui um ponto. Então, a gente tem algumas coisas para medir e analisar, porque foram 3 partidas. Mas, assim, a posição do doutor Marcelo também é uma posição que me agrada, não vou dizer que me desagrada, não, porque realmente, se a gente não tem as provas aqui suficientes para seguir dessa forma, a gente poderia desclassificar para o 9-1 e fazer
é o julgamento por descumprimento do regulamento, muito embora o regulamento não tenha essa previsão aqui, como disse o doutor Marcelo, eu li o regulamento da penalidade específica, mas a quebra de qualquer das regras ou artigos aqui, ou normas do regulamento, exige a aplicação do 191. Então, vou sair de cima do muro, pedindo vênia aqui a doutora Mariana, que observou bem aí a ausência dessas súmulas e a necessidade para seguir no 214 a presença delas, mas vou pedir vênia e vou seguir aqui com a sugestão do doutor Marcelo para a gente seguir e desclassificar para o 191. Perfeito. Doutor Márcio, como dar o encaminhamento? Seu microfone está desligado, doutor Márcio. Perdão, estava aqui fazendo uma pequena brincadeira, dizendo que estava aqui empolgado em participar da primeira sessão, uma sessão com 3 processos em pautas e todos complexos. Eu peço vênia, mais uma vez, ao eminente doutor Marcelo, fico com a relatoria, por entender que aqui não é nem questão de prova, também me agrada a solução, essa questão da celeridade, o princípio da celeridade é íncito ao processo desportivo, mas aqui é de procedibilidade da ação. Então, acho que por conta da própria dúvida razoável instaurada, eu acho que ficaria mais confortável de julgar com a vinda das súmulas. Por isso, mais uma vez, peço vênias ao doutor Marcelo e fico com a doutora eminente relatora para converter em diligência. Meus colegas, chega 2-2. Eu já tinha me manifestado anteriormente pelo prosseguimento, mas eu não quero deixar a razoabilidade de lado. Talvez num 3-2 desse, ainda que eu concorde com o doutor Marcelo e com o doutor William, se a dúvida está tão evidente, se essa dúvida é tão forte no âmbito da comissão disciplinar, eu vou mudar meu entendimento anterior, pedindo vênia ao doutor Marcelo, que construiu o entendimento, mas por segurança jurídica, para a gente não criar depois, sei lá, talvez alguma nulidade, algo que fuja do percurso. Então, vamos baixar o processo de diligência, solicitar a juntada das súmulas, porque a Procuradoria na denúncia fala, inclusive, quais são os jogos, acho que é o 3, o 5 e o 6. Junta as súmulas, a gente vê quantos atletas tem ali, e aí a gente marca uma nova sessão. Tá bom, pessoal? Com relação a esse processo? Tá travando um pouquinho aqui pra gente, Mariana. Agradeço aqui por que travou. O que eu ia dizendo é que avaliar a necessidade da perda de pontos também nas partidas seria muito importante. Perfeito. Tá. Acho que, presidente, você citou o melhor princípio aí, a razoabilidade. Quando dá essa dúvida aí, é melhor a gente ter o maior acesso à prova do que fazer uma nulidade lá na frente e voltar atrás. Então, concordo com vocês aí. Enfim, foi só uma sugestão. Perfeito. Doutora Mariana... não. Vamos, então, a secretaria entendeu, a gente baixa em diligência, junta as provas e marca a nova sessão. E a gente tem mais um processo, né, dessa vez do doutor Marcelo Coelho. Esse, doutor Márcio, eu acho que vai ser um pouco mais tranquilo, pelo que eu dei uma olhada por cima ali, esse é daqueles mais tradicionais. Esperamos que seja. Então, pessoal, vamos lá. É o processo 12 de 2020, se refere ao jogo Tijuca Tênis Clube contra Zizane X de Niterói. E são denunciados 2 atletas do Tijuca, Ricardo Alexandre Gomes do Rego Júnior e Vinícius Alessandro dos Santos, no artigo 257 e 258 do CBJD, além das próprias agremiações, o Tijuca e o próprio Niterói. O que consta da denúncia como fato é que no final do jogo, ao final do quarto set,
O atleta Ricardo deu um soco na bola forte, fazendo com que ela batesse no solo e subisse. E junto com o atleta Vinícius, foram em direção à rede e começaram a provocar. Acabou, baixa a bola, calminha, para os jogadores da equipe adversária. A equipe adversária reagiu, acabou o quê? Vem aqui, e ali se iniciou uma grande confusão, em que a delegada da partida relata que foi necessária a intervenção das comissões técnicas, a separação, tumulto, etc. e tal, uma grande confusão. Por isso, são denunciados os atletas no 257 e no 258, e são denunciadas as agremiações no 257, parágrafo 3º, e no 258-D. Consta aqui o registro da secretaria de que todos aqui são primários. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcelo. Doutora Fernanda, Não sei se preciso falar o que prevê os dispositivos. Eu citei o dispositivo e não citei o que seria. Eu acho que a doutora Fernanda vai abordar. Pode deixar que eu... Perfeito. Obrigado. Obrigada, presidente, para seguir a minha sustentação. Obrigada ao relator Marcelo, que expôs aí os fatos também e o linguajar utilizado dentro das provocações. Gostaria de evidenciar que os dois atletas, ora denunciados, o primeiro denunciado, o senhor Ricardo Alexandre Gomes de Rego Júnior, e o segundo denunciado, o senhor Vinícius Alessandro dos Santos, foram os únicos dois atletas que conseguiram ser identificados dentro do problema que ora estamos analisando. O doutor Ricardo Alexandre, primeiro denunciado, inicialmente deu um soco na bola de maneira violenta e extremamente agressiva, fazendo com que ela batesse violentamente contra o solo e fosse em direção à equipe adversária. Nesse momento, juntamente com o segundo denunciado, Vinícius Alessandro dos Santos, eles começaram a gritar, provocando a equipe adversária e proferindo as palavras que o nobre relator evidenciou aqui, provocando a equipe adversária. Eu gostaria de evidenciar pela Procuradoria que força convir que o vôlei é um esporte que não possui um contato entre as equipes. Então, para gerar um problema, como estamos debatendo e analisando, é preciso ter a provocação, é preciso ter diretamente a intenção do fato. Então, nesse instante em que há a provocação do primeiro e do segundo denunciado, a equipe adversária, a equipe adversária Niterói, que eu não estou aqui com Zizane X Niterói Vôlei Clube, os seus atletas absorvem a provocação e vão para a briga, para o conflito direto, junto com os dois atletas e demais atletas da agremiação Tijuca Tênis Clube. Sendo assim, inicia-se uma confusão generalizada, em que pese a delegada da partida registrou uma total falta de respeito entre os atletas, o que pode se constar dentro do relatório nos autos. Atletas de um nível profissional que deveria estar de acordo com os princípios de fair play, moralidade e todos os princípios que regem o movimento olímpico e também a modalidade desportiva do vôlei, forçando o uso de expressões desrespeitosas, depreciativas, que não coadunavam com todo o respeito que é exigido dentro do esporte. Sendo assim, infelizmente, não foi possível identificar todos os envolvidos no caso, apenas o caso do primeiro e do segundo denunciado que deram causa ao problema que foi evidenciado pela redação também, tipificado pelo 257 do CBJD. Peço aqui licença para poder fazer a leitura do artigo. Participar de rixa ou conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. No 257, parágrafo 3º, que é justamente o motivo da Procuradoria também denunciar as agremiações, tanto a agremiação Tijuca quanto a agremiação Niterói, que quando não seja possível identificar todos os contendores, as entidades de prática desportiva cujos atletas, treinadores, membros da comissão técnica, dirigentes ou empregados tenham participado da rixa, conflito, tumulto, serão apenadas com a multa de R$20 mil. Vale ressaltar também que a briga, no caso o tumulto gerado pela provocação dos dois atletas do Tijuca, o primeiro e do segundo denunciado, e também abarcada por todos os demais atletas da agremiação Niterói, ela não foi possível identificar todos os atletas envolvidos e também só cessou com a intervenção das comissões técnicas
já que os atletas, por si só, permaneciam em um conflito e um tumulto generalizado. Vale ressaltar, portanto, que o primeiro e o segundo denunciado encontram-se em cursos no 258 por estarem contrários à ética desportiva, tal como já ora evidenciado, e também pelo 257 por participar do conflito no tumulto durante a partida. Vale ressaltar também que esses dois denunciados que puderam ser identificados, eles estavam dentro da confusão, mas não foram os únicos da equipe do Tijuca que estiveram envolvidos na briga, portanto, a equipe também foi denunciada. E as agremiações, ambas as agremiações, o Tijuca e o Niterói, que tiveram atletas envolvidos que não puderam ser identificados, restaram incursas no parágrafo 3º do artigo 257, em que pese o tumulto ou o conflito, e também no 258, por ser contrário à ética desportiva. O conflito generalizado teve, então, o envolvimento de sujeitos que não puderam ser identificados, e também vale ressaltar o caráter pedagógico e social da agremiação, com responsabilidade para com todos os seus funcionários, comissão técnica e seus atletas. Por isso, aplica-se perfeitamente o artigo 257, parágrafo 3º, para as agremiações também. A Procuradoria, então, por fim, clama pelo acolhimento e recebimento da denúncia e pela condenação do primeiro e do segundo denunciado e também de ambas as agremiações envolvidas na partida. Assim, finalizo minha sustentação e passo a palavra para o presidente. Obrigado, doutora Fernanda. Indago aos demais auditores se há questionamentos para o doutor Marcelo. Não? Então, passo a palavra para o doutor Marcelo para proferir o voto. Só um minutinho, senhor presidente, que a sustentação me chamou a atenção para um dispositivo aqui que eu... Sem problema, doutor Marcelo. Só dando uma olhada. É o 258D. Tá. Então, vamos lá, gente. Enfim, parabenizar a Procuradoria, né, pela sustentação e pela peça. Eu acho que é muito claro aqui a questão. Me parece que, na minha análise, não há dúvida que a conduta praticada pelo Ricardo e pelo Vinícius se caracterizam como uma conduta contrária à disciplina e à ética desportiva. Entendo que é do desporto, a animação, enfim, mas a provocação ao término da partida, encerrada a partida, ir à rede, fazer provocação a seu adversário no momento de derrota, só pode levar a uma consequência ruim como essa, que é um tumulto, uma confusão, e que todos nós que gostamos do esporte não queremos ver acontecer, e estamos aqui zelando para que isso não aconteça. Inclusive o caráter disciplinar, muito bem ressaltado aqui pela doutora Fernanda. Então, diante dos fatos que foram colocados, e aí o Ricardo é denunciado pelo 258 e 257, os atletas, né? Então, o 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, e o 257, participar de rixa, conflito ou tumulto. Entendo que ambos estão enquadrados nesses dispositivos, tá? Então, estou acolhendo a denúncia pelos dois dispositivos, e aí, assim faço, em virtude deles serem primários na dosimetria da pena. Então, pelo 258, que tem a pena mínima de 1 a 6 partidas, eu estou aplicando a pena de 1 partida para cada um, convertendo em advertência, conforme prevê o parágrafo, acho que o primeiro. Estou acolhendo pelo 257, que é participar de rixa, conflito ou tumulto, e aplicando a pena de 2 partidas. Então, ao fim e ao cabo, para os atletas, fica uma pena de advertência e uma pena de suspensão de 2 partidas. E para as entidades de prática esportiva, eu estou acolhendo a denúncia pelo 257, parágrafo 3º, por não ter sido possível identificar todos os atletas. E aí queria compartilhar com os senhores, colocar mesmo para debate, o valor da multa que eu estou propondo são R$500, mas estou aqui flexível para subir, para diminuir, como a gente achar melhor aí, dentro da razoabilidade que eu, enfim,
tentei compartilhar com os senhores, e estou entendendo que não é o caso da 258D. Eu estou achando que a penalidade aplicada pelo 257D já leva em conta o fato dos atletas terem participado da rixa, etc, etc e tal, e acho que não seria o caso dessa hipótese aqui de cumulação com outra pena além dessa. Então, em resumo, senhor presidente, acolha a denúncia em face do Ricardo e do Vinícius, tanto pelo 258 quanto pelo 257. No 258, eu aplico a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência. No 257, eu aplico a pena de suspensão por 2 partidas para ambos. E acolho a denúncia em face do Tijuca e do Zizani Niterói pelo 257, parágrafo 3º, sugerindo, queria ouvir meus colegas, a multa de R$500 e não acolho pelo 258D. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito, doutor Marcelo. 2 dúvidas. No que tange a conduta dos atletas, o doutor está aplicando concurso formal ou material? Seria para condutas diversas ou na continuidade do... Diversa. Eles provocaram a equipe adversária, e, na minha visão, assumiram uma conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, e a outra é a participação na rixa, porque no momento que vem cá eles foram e começou o tumulto como um todo. Então, são 2 condutas aí, 2 penalidades. Entendi. E a aplicação do 182? Tanto nos atletas quanto para a penalidade pecuniária dos clubes. O senhor vai aplicar também? Sim. Então, de 2 partidas, passa para 1. Aquela conduta dos atletas. Não, eu estou considerando o que diz lá acho que 178, que você fala na dosimetria... Não, desculpa, eu falei 182, eu falei equivocadamente. Eu estou falando das atenuantes. Porque... e aí também pode ser um ponto de debate, mas pelo que relata a Procuradoria, se tratam de atletas profissionais. E até se coloca isso, não é admitido uma conduta dessa de atleta profissional, aí eu desculpo o desconhecimento se na Liga C são profissionais ou não, mas me valendo do que consta da denúncia, eu não estou considerando atletas não profissionais. Eu estou aplicando o das atenuantes por eles serem primários e estou botando a pena mínima para cada um, que seria uma partida convertida em advertência e 2 partidas fixadas. E a multa, como ela pode ir até 20 mil, eu estou botando 500, estou considerando que estou aplicando uma atenuante por serem primários. Não sei se me fiz entender, senhor presidente. Perfeitamente. O entendimento do doutor é que são atletas profissionais. Existe essa discussão aqui no vôlei, então não está aplicando o 8-2, fica 2 jogos mais uma advertência para cada atleta e para os clubes R$500 de multa. É como o doutor Marcelo vota. Perfeito. Nossa vice-presidente, doutora Mariana. Doutor Marcelo, com relação ao mérito, porém, no que se refere à dosimetria da pena, eu sugiro a gente aplicar, então, o dobro do que ele havia sugerido, aplicando-se o 182, para que os atletas são profissionais, para a gente manter a coerência do entendimento da comissão que nós tivemos no processo, salvo melhor juízo, que alguém aí mencionou, acho que era o 10, alguém falou e a gente tinha trazido aqui, que seria para aplicar o... Acho que votou divergente fazendo essa sugestão. Então, eu sugiro que se dobre, seriam 4 partidas, 2 partidas, reduzindo da metade. E aí, com relação à pena pecuniária, eu sugiro a pena de R$800, reduzida pela metade. Então, caindo para R$400. Tá. No artigo 257, que é o artigo da rixa pros atletas, a doutora está reduzindo de 4 para 2. E no 258, de 2 para 1, é isso? Porque aí, perfeitamente, no total, se for considerado concurso material, vão ser 3 partidas no voto da doutora. Tá. Perfeitamente. 2 jogos para 1. Perfeito. A conversão em advertência, você não acompanhou, é isso, Mariana? A doutora não acompanhou?
Porque no 258, a gente poderia botar 2, aplicar um 82, reduzir para 1 e converter em advertência. Não sei se é possível. Porque o meu voto foi uma convertida em advertência. Que eu acho que aí a gente fica com o mesmo resultado e eu não tenho problema, se for o caso, de rever minha posição. É possível, sim. Tá, Marcelo. então, convertendo para advertência. Tá. Então, me desculpa, o 258 da doutora Mariana é igual ao voto do doutor Marcelo. Um jogo convertendo. Não, são 2 jogos? Não, ela dá 2 jogos, mas ela está convertendo para advertência, porque até o código não prevê, não impossibilita isso. Ele fala que é facultado ao órgão judicante substituir a pena de suspensão pela advertência se a infração for de pequena gravidade. Então, não vejo, pela quantidade, pela dosimetria, ele não vejo impedimento, salvo o melhor juízo. Mas, doutor Renan, só me parece que ela aplicou 2 jogos, aí aplicou um 8-2, dividiu pela metade, ficou um jogo, e esse um jogo foi convertido em advertência. Entendi. Fechou. Então, doutor William, como vota? De início, presidente, parabenizar a Procuradoria de novo pelo trabalho e meus que votaram antes de mim também, o relator pelo excelente trabalho também. Bom, eu de início entendo como relator que aqui a gente só pode aplicar o concurso do 184 em relação aos atletas, né? Vejo como aplicar realmente o 258D em um concurso material aqui na hipótese para os 2 clubes, para o Tijuca e para o Niterói. Eu tenho muita dificuldade da aplicação do 182, ainda aqui no vôlei, né? O 182, para mim, só em hipóteses muito restritas. Na Liga C, eu estou inclinado, sim, né? Como eu disse lá na hipótese do caso que o primeiro caso que a gente julgou, de aplicar um 8-2, porque a gente está tratando da Liga C. Agora, nas ligas principais, eu entendo que eu não posso aplicar um 8-2. De toda forma, eu vou, em relação aos atletas, acompanhar a condenação, mas eu não me sinto confortável na advertência, porque eu entendo que as condutas foram muito graves, né? Apesar de vamos dizer assim, dos atletas deles não serem tão experientes ou algo parecido, mas esse tipo de conduta é muito grave, é um tipo muito grave. O 258 eu até admitiria uma advertência, mas o 257, a rixa, né, eu acho que fica difícil, pelo tipo, aplicar uma advertência, né, pelos fatos também. Então, em resumo, em relação aos clubes, eu estou totalmente de acordo com as penalidades impostas, estou acompanhando o relator e a vice-presidente. Em relação aos atletas, eu não vou acompanhar, porque eu entendo que a advertência para os 2 tipos é muito pouco. Então, seria uma partida para cada tipo, né? Para o 258 e para o 257. Doutor William, só para fins de esclarecimento, a advertência da relatoria foi aplicada tão somente ao 258. O 257, ele deu 2 partidas de penalidade. Estou acompanhando nas 2, no 257 e no 258 eu estou divergindo para dar uma partida. Entendi. Em concurso material, 2 mais 1, 3, é o seu voto. Exatamente. Perfeito. E a dosimetria, a pena pecuniária também diverge entre o relator e a vice-presidente. O relator está aplicando 500 e a doutora Mariana 800 reduzida para 400. Eu vou aplicar 1.000 e com 182 para os clubes. E aí a gente fica nos 500 do relator. Perfeito. 1.000 para 500. 2 jogos mais um jogo. 3 jogos. Perfeito. Doutor Márcio Alvim, como vota? Presidente, tá vendo? Esse processo não tem nada de simples. Processo não tem nada de simples. 2020 não tem nada de simples. A gente está chegando a essa conclusão. Exatamente.
Exatamente. Então, nesse clima de 2020, eu peço você sair dessa sessão com a pecha de polêmico. A minha divergência aqui vai ser parcial. Peço vênia aos que votaram antes de mim para inaugurar a divergência com relação ao tipo de rixa. E por que eu faço? Porque lá na doutrina do direito penal, a rixa é um tipo que precisa de 3 ou mais agentes para se configurar. E aqui eu colho da denúncia o seguinte trecho: os 2 atletas do Tijuca, ao se dirigirem para a equipe adversária, proferiram as frases. E depois isso aparece de novo no relato da delegada da partida. Logo após o apito do quarto set, Ricardo Alexandre deu um soco na bola, junto com o Vinícius da equipe, quer dizer, para os jogadores do Niterói, em consequência da atitude desses 2 jogadores. Então, eu entendo que uma atitude praticada por 2 jogadores com aplicação subsidiária do direito penal não configura o tipo de rixa, até porque eles puderam ser identificados. Não enquadrei na rixa, enquadrei no tumulto, tá? Que é participar de rixa, tumulto e tem mais algum outro tipo ali. Como ali eles conflito. Não chegaram... Conflito, né? Isso. Mas, enfim, é válido o que o doutor está colocando, é válido, tá? Não, sim, não, é enriquecedor. Sim, peço fez toda razão, todo pertinente. Mas ainda assim, porque aí, até aqui a minha divergência, como eu estou absolvendo, ela não vai fazer muito sentido, mas seria até o tipo, até de se discutir se um tipo não estaria, o tipo desportivo mais grave não estaria a absorver o tipo menos grave, se o 257 não absorveria o 258, porque a dosimetria é maior. Mas aqui, retomando, eu entendo que o caso é só de 258, deixo de aplicar o 257, e aqui tem e de fato o presidente tem razão, é um tipo mais parecido com o que a gente julgava lá no futebol, e com a coerência de quem sempre jogou daquela maneira, é aquela questão uma agressão após uma retorção imediata. Quer dizer, você perde o jogo, toma uma bolada, como o próprio relator destacou, quem faz isso está sujeito, você ganhou o jogo, vai lá berrar com a equipe adversária, dá um soco na bola, para a bola bater na equipe adversária, obviamente está sujeito a chuvas e trovoadas. Então, é por conta disso que o meu entendimento, o meu voto fica no seguinte sentido. Eu peço vênia para divergir no 257 com relação a ambas as equipes e acompanho o doutor William com relação ao 258, porque entendo que não há atenuante. Estaria muito mais próximo até de um agravante, porque, afinal de contas, o Tijuca ganhou o jogo. E só ainda para justificar a minha absolvição com relação ao tipo do 257, e essa culpa não é da Procuradoria, do relato da delegada, é que faltou aqui para mim o todos, né? Conformados com a atitude, os atletas do Zizane também retrucaram, mas chamaram os adversários para as vias de fato. Mas foi todo mundo? Foram os 6? Foram os 12? A equipe técnica? Faltou um pequeno. Então, se eu tenho dúvida, tipo administrativo, não estamos aqui em sede do direito público, direito sancionador, eu estou em dúvida, então, como eu estou em dúvida, eu vou absolver. E com relação ao 258, fico com a posição firmada pelo doutor William, não é o caso de advertência, inclusive se fosse o caso de majorar para 2 jogos, sem advertência, eu até não me tiraria o sono. Mas então fica assim, eu divido no 257, absolvo as agremiações e aplico 2 jogos, um jogo para os 2 denunciados, para o Ricardo e para o Vinícius, sem o benefício da advertência como eu voto. Perfeito. Com relação aos atletas, então, absolve o 257 e condena um jogo no 258. E daí tem as denúncias dos clubes. Dos clubes, se eu bem entendi, seria a questão da sanção pecuniária, né? Tem isso, tem denúncia no 257, parágrafo 3º,
E no 258, a linha D. 258D. 258D foi afastado, não foi isso, se eu bem entendi? Foi por todos os que lhe antecederam. Eu afasto também no 258D. E o 2573 é o da rixa, só que rixa, conflito ou tumulto direcionado à equipe. Mas aí como eu estou absolvendo, ficaria talvez incongruente. Ficaria incongruente, porque o meu voto é de absolvição em totum, né? Porque Perfeito. o parágrafo 1º se submete ao caput. Perfeito. Absolve com relação às equipes. Isso. Tá. Não, realmente, 2020 não tem um leque de votos aqui. Deixa eu tentar me ater a cada um das tipificações para esclarecer a forma que eu penso. Os atletas são no 257 e no 258. O 257, eu entendo da mesma forma, meu voto vai ser direcionado nos termos do Dr. William, que existe um conflito ali, ainda que a súmula poderia estar mais carregada, é verdade. Ele fala em confusão generalizada, a gente que está acostumado com futebol, tantos anos trabalhando no futebol, sabe que uma rixa no futebol normalmente tem o teor muito mais agressivo e tal, mas nas características do vôlei, a gente, pelo que tem narrado no processo, houve sim ali um tumulto no final do jogo, iniciado por conta desses atletas que também foram denunciados. Então, eu estou entendendo que houve sim a prática da rixa com relação aos atletas. Então, eu vou estar aplicando 2 jogos no 257 e, por força do 182, reduz para 1. Com relação ao artigo 258, pelos atletas terem iniciado todo aquele processo, ido na rede, pedido para os outros baixarem a bola, socar a bola no chão, tudo isso são condutas também que atentam contra os princípios esportivos previstos no artigo 258, e também vou estar apresentando voto no sentido como o Dr. William para uma partida. Em suma, o meu resultado final é que vai ser de 2 jogos, né? Porque eu apliquei o redutor do 182 com relação aos atletas. E com relação aos clubes, eu também entendo que houve uma responsabilidade, ainda que indireta, né, das equipes. Estou acolhendo os votos no termo do Dr. William também, com aplicação de 1.000 para R$500, tanto para Tijuca quanto para Niterói. Então, senhores, pelas minhas anotações aqui, no que diz respeito aos atletas, no artigo 257, Dr. Marcelo deu 2 jogos, Mariana, 4 reduzida para 2, Dr. William, 2 jogos, Dr. Márcio absolve e eu 2 para 1. Isso dá aqui condenação 2, 2, 2. Então a maioria foi formada no voto do Dr. Marcelo Coelho, 2 jogos. Tá? 2 jogos. Com relação ao artigo 257. Vencido o auditor Márcio, que absolvia, e o presidente que reduzia de 2 para 1. Com relação ao artigo 258, tem um jogo, esse aqui é um jogo e tem conversão para advertência pelo Dr. Marcelo e doutora Mariana, mas não são a maioria. A maioria foi formada no voto do Dr. William, uma partida. O que confere aos atletas a penalidade de 3 partidas de suspensão. Perfeito? Até aqui? Tá. E no que tange às equipes, tem uma aplicação de R$500 pelo Dr. Marcelo Coelho, 800 para 400 da doutora Mariana, 1.000 para 500 Dr. William, absolvição 1.000 para 500. Prevalece aqui o voto, a pena pecuniária no 257, parágrafo 3º, de 1.000 convertido para 500 por força do 182,
absolvendo as equipes do artigo 258-D. Ninguém condenou no que tange a essa tipificação. Restando, então, totalizado apenas de R$ 500 para as equipes. É isso, pessoal? Acho que... Conferiu aqui com o que eu anotei, presidente. E, enfim, acho que também a aplicabilidade do 182 ou não, a maioria decidiu que se aplicou aqui, pelo menos, se eu entendi, aos clubes e não aos atletas. Perfeito. Quem aplicou aos atletas foi tão somente a Mariana e eu. E nos clubes foi aplicado para todo mundo. Perfeito. Secretaria, certinho, Joyce e Gabriela? Estou até desligando o negócio errado. Eu vou ler tudo. Tá. Anotei tudo e na hora Tá. que eu for passar, qualquer coisa eu te chamo no WhatsApp, na hora que eu for Pode bater. mandar ali, a gente dá uma olhada final, sem problema. Se tiver dúvida, Eu a gente anotei, consulta o pessoal. está tudo anotado, mas aí eu vou revisando, compilar. pode deixar. Exatamente. É isso, pessoal. A gente zerou a pauta, mas não zerou. Ficou um processinho aí que deixou a cargo da secretaria, mas a gente tenta marcar o quanto antes. Agradeço a presença de todos, é um prazer novamente que a gente tenha um mandato tranquilo nesses 4 anos, diferente de tudo que aconteceu em 2020. E desejo aí um bom final de semana para todos. Se alguém quiser se manifestar aí, fica à vontade. Rapidamente, presidente, se me permite. Enfim, talvez não tanto quanto vocês, mas tem um tempinho que eu tenho participado de comissões em mais de um esporte e queria registrar o alto nível do debate aqui, do julgamento, enfim, a forma de relatar os processos, todo mundo conhecia, entendia, procuradora bem incisiva, enfim, não estou fazendo nenhuma crítica a nenhuma outra comissão, mas me senti muito bem e motivado aqui nessa comissão pelo alto nível do debate, a profundidade, como a gente colocou, todo mundo entendia e, enfim, fico satisfeito e achei importante registrar isso aí. Perfeito. Esse sentimento tenho certeza que é mútuo. Todo mundo está se sentindo bastante confortável e está bem contente de estar fazendo parte da segunda comissão disciplinar. Senhor presidente, se o senhor me permite... Claro, William. Dizer o prazer enorme de conhecer esses novos colegas, novos pares, né? Muitos aqui eu não conhecia, a Procuradoria também, e parabenizar o presidente pela condução do trabalho, porque, como sempre, perfeito. Se foi dito aqui pelo meu par anteriormente que o nível aqui é muito bom, eu concordo, mas queria ressaltar aqui também o comando do presidente, que consegue manter os trabalhos num nível excelente e dando oportunidade para cada um de nós esposar seu entendimento. Isso é muito bom. E eu fico agradecido de estar com todos vocês e queria dar um beijo aí na Joyce, na Gabriela, e agradecer muito pelo trabalho e também para o pessoal da tecnologia da CBV e a Procuradoria. E minhas saudações, também não conhecia a doutora Fernanda, é um prazer. Um abraço. Perfeito. Muito obrigado pelo... Presidente, também antes do encerramento, queria só deixar registrado aqui a minha felicidade de fazer parte dessa comissão. Como falei anteriormente, a gente fiquei 8 anos aqui no TJD do Futebol do Rio e a gente já acha que é experiente no direito desportivo e sai dessa sessão de julgamento, que foi uma sessão curta, totalmente fora da zona de conforto e muito impressionante, muito empolgado com o nível dos eminentes pares, da douta procuradora. Quero agradecer aqui a Joyce, principalmente da condução do Vossa Excelência, doutor. Obrigado aqui, um abraço a todos. Eu queria só agradecer também a todo mundo, principalmente pela paciência. Eu tive a oportunidade de sustentar hoje, eu fico muito feliz, eu me senti muito confortável também com o entendimento de todos. É a minha estreia no STJD, eu também estou no STJD do futebol, então eu estou colhendo um pouquinho de conhecimento de cada lado. Cheguei aqui na Justiça Desportiva há pouco tempo, então eu espero aprender com todos. Eu vim da parte do direito esportivo, mas resolução de disputa, nós da parte internacional. Então, caí aqui um pouco de paraquedas, mas está sendo uma experiência muito boa. Então, obrigada a todos, foi uma grande sessão. Realmente foi fora da zona de conforto, teve que estudar processo de madrugada, mas chegamos lá.
E obrigado por não pedir o acórdão, viu, doutora? Que ia ser complicado. Tava dentro do esperado. Posso dizer o mesmo, vou ter que... Brincadeira. É isso, pessoal. Então, reiterando os agradecimentos aí, desejo uma boa semana para cada um de vocês e muito feliz em fazer parte dessa comissão e contar com o apoio e o companheirismo de cada um. Secretaria, Gabriela, Joyce, muito obrigado. Bom dia a todos, tá? Grande abraço. Bom dia, tchau. Tchau.